Bom, galera, boa tarde. É assim com imenso prazer que nós recebemos vocês nessa tarde. Ricardo Salerno, gente, para quem não conhece, da RS. É o representante da Fundação Dom Cabral aqui em Brasília, é o que nos dá o suporte. Seja bem-vindo, Ricardo, Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje está dando abertura à Academia Hepta através do Programa de Desenvolvimento de Líderes. E eu fico até emocionada, gente, porque é uma data muito esperada. Eu acho assim, muitas pessoas gostariam de estar aqui nesse lugar, porque, afinal de contas, ter um Programa de Desenvolvimento de Líderes pela Fundação Dom Cabral, assinado pelo Jeito Hepta, pelo time Hepta, pela Academia Hepta, não é para qualquer um, né? E essa semana, semana passada, final de semana passada, nós tivemos uma notícia maravilhosa. Então, nós temos muitos e muitos motivos para comemorar e, portanto, hoje um happy hour vai durar 3 horas consecutivas, ininterruptas, de muito chopp, segundo Chiquinho. Não é, Chiquinho? Muitos petiscos, né? Vamos esquecer as balanças, ok? Eu vou deixar a palavra agora para Martinelli Vilares e Martinelli, e posteriormente, logo em seguida, a nossa ilustre palestrante Solange Mata Machado. Boa tarde, galera. Consegue ouvir? Preciso disso aqui, né? Aqui é um pouquinho mais difícil. Bom, primeiro, antes de tudo, obrigado por vocês estarem todos aqui hoje à tarde, porque mostra que vocês acreditam do mesmo jeito que a gente acredita no que a gente está fazendo aqui. Esse programa, ele começou no ano passado, de julho do ano passado até esse ano, mais ou menos julho desse ano, quando um grupo dos gerentes, dos diretores e alguns gerentes da empresa fizeram a mesma capacitação, com alguns ajustes, lógico, na Dom Cabral aqui em Brasília. E é impressionante o tanto que a gente aprendeu. Tem 27 anos que eu toco essa empresa junto com vocês e com o Vilares e muitas pessoas, e eu fiquei impressionado com o tanto de conhecimento que a gente absorveu nesses 6 treinamentos, que vocês vão ter algo parecido. A gente melhorou, na nossa visão, a gente melhorou o que a gente percebeu, o que a gente recebeu foi melhorado, com coisas mais interessantes, coisas focadas no mundo hepta e algumas coisas novas, inclusive da Dom Cabral. Então, assim, além de ser a abertura de uma iniciativa que para a gente é super estratégica, que é a Academia Hepta, é uma capacitação que a gente viu muito valor e que a gente tem certeza que vai agregar muito valor a vocês todos. Como a Silvia falou, então é importante destacar aqui, semana passada todos já devem saber, mas eu vou voltar a falar, teve a sessão plenária no TCU de votação, vamos dizer assim, de finalização de um processo que começou há 1 ano e 5 meses atrás. Todo mundo está a par disso? Alguém não está? Beleza. Eu estava lendo hoje o acórdão, foi publicado hoje de manhã. Alguém já leu o acórdão aqui? A galera está lendo. Não só o acórdão, como a sessão plenária elogia os serviços prestados, elogia o modelo, elogia a fiscalização, elogia a grande eficiência. E não sei se vocês todos já leram algum acórdão antes, mas quem já leu o acórdão antes sabe que elogio num acórdão é uma coisa super, ultra, mega, power difícil de conseguir. Eu nunca vi antes. Então, assim, é exatamente o que a gente esperava em maio de 2018, quando a gente recebeu a notícia desse processo do TCU. A gente esperava receber, alguns de vocês já ouviram eu falar isso lá atrás, um atestado de capacidade técnica do TCU em relação ao serviço, ao modelo, ao trabalho que a gente faz aqui em Brasília. Então, assim,
esse início dessa academia, com essa decisão fantástica do TCU, assim, não podia ser uma combinação melhor. E por que 50 pessoas? Por que tantos de vocês aqui dentro? Porque, gente, eu e Vilares, a gente, apesar da gente querer, apesar da gente gostar, a gente não faz mais verão. Ah, tem alguns grupos gerenciais. Tem o grupo gerencial. Também não faz verão sozinho, cara. Quem faz verão são vocês todos. Somos nós todos. E nada melhor do que a gente pegar e preparar todos com as mesmas ferramentas que a gente foi preparado nesse último ano, de uma única vez, para que a gente saia e ganhe velocidade muito rápido, nivelando todos numa série de conceitos, de ferramentas de trabalho, de visão mesmo, de forma de trabalho, que é fantástico, é um marco muito importante na história da ECTA. Vilar, chega aqui, você está muito quieto, né? Vai dizendo. Deixa o Vilar falar, senão eu não paro de falar até amanhã. Uma maneira legal, né? Maneira brilhante. Opa, dá licença. Gente, olha só. Eu estava aqui, o Martinho estava falando, né? E realmente eu penso que hoje o mandato, sem dúvida, para nós, enquanto empresa, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, o mandato é extremamente importante. Por todas essas razões que já foram postas, tá certo? Mas principalmente do que isso significa em termos do que nós podemos passar a ser a partir desses resultados que nós obtivemos agora essa semana, tá certo? E do que nós vamos conquistar, tenho certeza absoluta disso, a partir desse encontro que nós iniciaremos daqui a um pouquinho com Solange Mata Machado. Por que isso? Né? Porque isso representa não só o reconhecimento do nosso trabalho, mas o reconhecimento de que nós somos efetivamente pessoas capazes e em condições, assim como chegamos até aqui, a chegar em algum lugar mais distante, no sentido maior, no sentido pleno. Não no sentido do maior, porque eu sou maior, porque eu sou grande e sou melhor. Não. No sentido maior, no sentido de realizar. No sentido maior, trazendo em si embutidos nossos valores. Trazendo em si embutidos nossos princípios. Tá certo? Que eu diria com absoluta convicção, para grande parte daqueles que estão aqui, alguns ainda estão, espera aí, que mundo é esse que eu estou? Que fala em gente, que fala no humano, que fala em felicidade. Alguns me reportam isso. E eu estava agora, nesse momento, conversando com a professora Solange, dizendo para ela, olha, nós acreditamos realmente que seja possível fazer do nosso trabalho algo mais feliz. Essa conquista é minha, isolada do Martinelli? Em parte, sim, na orientação, mas nós somos exclusivos para isso? Não. São vocês. Na medida em que vocês abraçam a causa do ser feliz, e ser feliz para nós é trabalhar adequadamente, é trabalhar corretamente, entregar o melhor para o cliente, sermos, ou seja, companheiros, parceiros, sejamos amigos entre nós, colaborativos entre nós, façamos no nosso dia a dia uma coisa mais leve, mais suave, mais tranquila, mais serena. Tem alguns de nós, alguns colegas que dizem o seguinte, poxa, já houve empresa que eu trabalhava, quando chegava no domingo, tá certo? Ou seja, eu já ficava meio de saco cheio, meio porrinhado, meu Deus, amanhã já é segunda. E alguns de nós eu já ouvi dizer o seguinte, porra, amanhã é segunda, legal. Isso, como diz o anúncio, isso não tem preço. Porque isso é uma conquista, e é uma conquista que não é só, novamente, vamos deixar isso muito bem marcado, é uma conquista que é nossa, é uma conquista que a gente faz toda a força possível e imaginável para que seja irradiado. Tá certo? Esse é o nosso esforço. Nosso esforço é esse. Tá certo? E hoje a gente inicia uma caminhada em que vocês já estão embalados nela, mas entrarem dentro de um carro, vamos chamar assim, tá certo? Para adquirir uma velocidade para alcançar mais ainda essa felicidade. Não é uma felicidade só do trabalho. Não é uma felicidade só porque está aqui dentro. É uma felicidade que vocês possam carregar para a vida de vocês, para a educação que vocês dão aos seus filhos, para aquilo que vocês pensam de melhor, para a vida pessoal da família, daquilo que vocês têm. Então, para nós, a Academia EPTA
É claro que ela é hepta, nós somos o coletivo hepta. Hepta não é uma pessoa física, hepta não é né? Hepta é esse ânimo, esse espírito todo que está aqui. Então nós fazemos parte disso, tá certo? E o que isso significa para nós? Voltando a dizer, significa, eu espero, tenho certeza disso, o início dessa nova caminhada. E isso me faz lembrar, para finalizar, entregar a palavra para quem de direito deve falar e que sabe falar, que é a professora Solange, tá certo? Uma brincadeirinha, né? Diz que tinham 2 advogados conversando numa cidadezinha no interior. Eu vou falar dos advogados, hein? Beleza? Não vou falar de técnico de TI, não vou falar de nada não, só de advogado, tá certo? Aí diz que 2 advogados estavam sentadinhos conversando numa praça, tá certo? Seja dentro da cidade deles, numa cidadezinha assim mais no interior, e um virou-se para o outro e disse o seguinte: pô, fulano, você um cara que tem um raciocínio, você tem uma cabeça, você fala muito bem, você tem uma verve maravilhosa. Como é que você é um camarada, um profissional desse quilate? Você fica na nossa cidade, você tem que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tá certo? Porque lá você vai ganhar muito dinheiro, tá certo? Aí o outro olhou para ele, mas você acha mesmo, compadre? É assim, você tem que ir para essa cidade, sim, porque lá é onde está correndo o dinheiro. Eles... Se aqui que o dinheiro está parado, eu não consigo nada, imagino lá que o dinheiro está correndo. O que significa isso? Depende da visão que a gente olha as coisas. Concorda? Se a gente olhar que o dinheiro está correndo e que eu vou ter que correr muito mais para poder alcançá-lo, é uma visão. Tá certo? Se eu observar, se eu olhar que tem muito mais conhecimento, dinheiro à frente, e que ele está disponível, que eu posso tê-lo também, é outra visão. Eu prefiro a segunda. Professora Solange Mata Machado. Professora Solange, nós tivemos assim um primeiro contato, algum tempo atrás, numa das palestras do PDB, né? Que foi o programa da Fundação Dom Cabral. Sim, com o Ricardo Salerno. E já naquela palestra, ele ficou muito marcado, ou seja, uma posição que nós acreditamos que seja um referencial para nós. E mais ainda agora, coisa de 20 dias, um mês atrás, eu e Martinelli, estivemos lá em Nova Lima, dentro de um evento e de um fórum nacional da Fundação Dom Cabral, do PAEX, né, o programa Parceiro por Excelência, e teve uma palestra da professora Solange, tá certo? E olha, a ficha caiu no ato. A professora não tinha terminado ainda, finalizando, se não falar, mas é a professora Solange que vai fazer a nossa palestra lá do PAEX. Tá certo? Olha, falar dela, acho que melhor que ela fale, porque é denso, tá bom? Professora, muito obrigado pela sua atenção e pelo privilégio de ter à nossa disposição o conhecimento que você está nos trazendo. Muito obrigado. Obrigada. Eu é que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, falar sobre esse tema, que é Mindset e o Mundo em Transformação. Essa coisa aqui de falar de inovação e me chamar de professora, eu ainda estranho um pouco, porque na verdade eu tive uma vida profissional de 30 anos e toda a minha carreira profissional foi feita Brasil, fora do Brasil, e sempre na direção de negócio. A minha última posição, eu fui CEO de uma multinacional francesa que em 2009, na crise internacional, resolveu sair do Brasil, e eu resolvi fazer uma grande ruptura na minha carreira profissional e sair do mundo executivo e migrei para a academia para estudar algo que eu já trabalhava há mais de 15 anos. Então, inovação para mim é algo que eu já fui compradora, como gestora e CEO de negócios, e que depois eu virei prestadora de serviço. Quando eu migrei para a academia, eu comecei a estudar inovação no mestrado sob a perspectiva estratégica. No doutorado eu já entrei na operação, mas depois de 23 anos trabalhando como compradora ou como prestadora de serviço de inovação, uma coisa ficou muito clara para mim.
Inovação é processo. Instalar e montar processo, gente, é algo que talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, para inovação ainda era desconhecido. Hoje não é mais. Então a gente já tem fórmulas adaptáveis a um DNA corporativo para se montar processo. Mas uma coisa que me chamou a atenção profundamente nos últimos 4, 5 anos é que eu montava processo, criava os indicadores de resultado desse processo e nunca conseguia chegar àquilo que eu estava esperando, e muito menos a empresa, né? Porque eu era prestadora, não conseguia atingir. E isso começou a me incomodar. Eu falei, só tem duas alternativas. Ou eu não sei nada de inovação, ou tem algo ou algum fator que eu não estou enxergando no processo. E um dia, na ponte aérea, o avião, a gente vive em avião, sentou do meu lado uma pessoa, isso tem mais ou menos 2 anos e meio. Uma pessoa, e eu sou engenheira de formação, e ela abriu a pasta e tirou um livro que, lógico, sentou do lado, você está ali muito espremidinha, bati o olho e comecei a ler Mindset. Eu falei, gente, que diabo de coisa é esse nome, Mindset? O engenheiro não combina nada, né? E de tanto ficar esticando o olho, ela me perguntou se eu queria dar uma olhada no livro dela. Óbvio que eu falei quero, mas eu queria entender o que era isso, né? O que era Mindset. Era um livro recém-lançado de uma professora de Stanford, chamado Carol Dweck, e que ela abordava a questão do mindset e o impacto que esse mindset tem, principalmente na educação. A Carol Dweck passou a vida dela inteirinha, é psicóloga, estudando os aspectos da psicologia mental, ou os aspectos fisiológicos da mente aplicados para processos cognitivos na educação. Bom, basta dizer que eu saí do avião, um clique em Amazon, comprei o livro, comecei a ler o livro, achei super interessante, mas aquela indagação de pesquisadora, porque aí nessas alturas eu já tinha sido mordida, né, para descobrir muito mais, ficou no ar. Porque ela fala muito, desenha muito bem o que é o mindset e os impactos do mindset, mas a pergunta inicial que eu fiz para minha companheira de viagem é: que diabo é esse negócio de mindset? Eu não consegui entender. E aí eu resolvi dar um pulo. Eu tinha acabado de fazer uma outra mudança de vida, tinha acabado de me mudar de volta para Belo Horizonte, onde eu comecei a minha carreira como engenheira, e resolvi dar uma pesquisada na universidade, na área de medicina, para ver se eu conseguia entender um pouco mais que negócio era esse de mindset na área de neurologia, para entender mindset. E o professor, diretor da área, principalmente de neurociência, me atendeu super bem, adorou a minha pesquisa, que eu queria pesquisar mindset e inovação, mas no final ele falou: olha, você pode vir se inscrever no curso de pós-doutorado, que eu vou separar 10 ratinhos para você. Eu falei: o quê? Rato? Mas rato não inova. Então eu falei: gente, eu acho que o caminho não é por aí. E aí eu resolvi fazer um voo solo, né, no aprofundamento de neurociência, mas consegui um patrocinador na área das ciências da computação, que resolveu apostar na minha pesquisa para estudar mindset neurologicamente e o impacto do mindset nos resultados da inovação, principalmente em alunos de inteligência artificial. E esse foi um voo super interessante, continua sendo. Eu estou no meu 2º pós-doc, aprofundando cada vez mais, porque uma vez entrado nesse campo, não dá para voltar atrás. Porque a gente, há 15, 20 anos atrás, não é que a gente não sabe cérebro. Cérebro estudado há milhares de anos. Né? Os egípcios já dissecavam cadáveres para estudar o cérebro.
mas há 15, 20 anos só se conheciam os cérebros ou de animais ou de pessoas mortas. Foi com o advento das tecnologias exponenciais, principalmente ressonância magnética funcional, o eletroencefalograma, que a gente começa a entender o cérebro das pessoas pensando. E isso faz uma enorme diferença quando a gente começa a falar de neurociência. Então, hoje, infelizmente, a gente sabe muito e o avanço da neurociência está numa velocidade incrível, mas esse gap entre a neurociência e as corporações é muito grande. E não é só corporações. Hoje, na minha experiência e na minha pesquisa, eu vejo não só as corporações, como também as escolas, altamente defasada dos conhecimentos que a gente já tem de como o nosso cérebro funciona. Então, essa minha pesquisa é uma pesquisa que hoje eu vejo que ela está trazendo enormes resultados, porque não só aprofunda o conhecimento, mas começando a trazer uma lógica de que as corporações vão ter que mudar drasticamente nos próximos anos. Porque a maneira como elas estão estruturadas e elas vieram oriundas de um século que a gente chama de um século praticamente linear, né? E eu gosto muito de usar essa figura, porque quando a gente começa a olhar para esse século nos diz que a gente viveu praticamente aqui. Século passado e os séculos anteriores, a gente vivia num mundo linear. O que é essa linearidade? As empresas estruturavam negócios e toda vez que pensavam em crescimento e futuro, olhavam para trás, ajustavam e projetavam o futuro. E a gente começa, meados do século passado, a gente começa a ver que a estabilidade do ambiente, onde as corporações se desenvolveram no século passado, era razoavelmente estável. Então, a linearidade e todos os processos que nós aprendemos, né, nas universidades, nas escolas de negócio, estavam altamente aderentes a um ambiente de estabilidade. Por volta de meados do século passado, a gente começa a ver que esse ambiente começa a mudar. E a gente começa a ver que fatores externos, não controláveis pelas empresas, começam a trazer impactos e mudar a natureza do negócio. Então a gente viu a primeira crise de petróleo, de 70, vieram outras crises, 80 globalização, 90, 95 eu tenho uma linha imaginária que está por aqui, que é quando a internet comercial é lançada no mundo. A partir desse momento a gente entrou num mundo não linear, no qual todas as vezes que a gente pensa no nosso negócio, e se nós continuarmos pensando e acreditando que esse negócio, do jeito que ele é hoje, com os avanços exponenciais e transformações que estão vindo e são incontroláveis no ambiente externo, vão manter o nosso negócio do jeito que ele é hoje, nós estamos criando uma ilusão de futuro. Mas, infelizmente, esta maneira de enxergar o mundo com as nossas lentes lineares é uma realidade que não é dissociada da maneira como a gente pensa. Então, à medida que eu fui aprofundando e entendendo o que é a linearidade do mundo corporativo versus a linearidade do nosso cérebro e da maneira como a gente pensa, começou a fazer muito mais sentido quais eram os grandes desafios e os impactos que a gente tem da maneira como nós pensamos e evoluímos ao longo de milhares de anos, né, nessa forma de pensar. E a neurociência está trazendo muita clareza
óbvio que não tudo, nós ainda estamos engatinhando nessa área, para vocês já começarem a entender que a forma como eu penso tem um grande impacto no resultado da inovação ou no resultado. E hoje, eu diria que praticamente a forma como eu penso, ela tem um grande impacto na minha saúde. Eu comecei no cérebro há praticamente 2 anos e meio atrás. Hoje eu já estou estudando o coração, porque descobri que o coração, ele comanda muito mais o cérebro do que o cérebro comanda o coração. E agora descobri mais recentemente, no último curso que eu fiz, que é o nosso trato intestinal que comanda o nosso cérebro. Parece loucura, mas a gente agora está começando a entender que, se vocês quiserem inovar, serem competitivos no mundo que a gente vive, a gente vai ter que pensar naquilo que eu estou comendo. Só para vocês começarem a entender, um dos hormônios principais que a gente usa no processo cognitivo, 95% é produzido no nosso trato intestinal. Então, são informações absolutamente novas, revolucionárias, que são possíveis hoje saber e começar a entender por causa da tecnologia, que é o ambiente onde vocês estão. Então, falar do nosso cérebro, isso daqui é de um laboratório de neurociência nos Estados Unidos, conduzido por um professor chamado Antônio Damasio. E o Antônio Damasio fez essa filmagem para a gente começar a entender como é que hoje a gente entende o cérebro. Isso é o cérebro de uma pessoa pensando, né? E à medida que ele vai pensando, os sinais de ressonância magnética vão captando os envios de neurônios, e aqui a gente chega no nível de sinapses. Então, essas cores diferentes que a gente está vendo são as emissões de neurônios, né, as emissões de íons que acontecem no nosso cérebro e que ativam partes diferentes no nosso cérebro. Então, deixa eu fazer um parênteses. Neurônio é a célula que forma o nosso cérebro, né? Os neurônios têm uma característica super especial. São células que emitem sinais eletromagnéticos. Então, emitem sinais positivos ou negativos. Eles não são ligados. Conhecimento é formado pela emissão de partículas eletromagnéticas. E à medida que a gente emite esse sinal de partículas eletromagnéticas, a gente cria um campo eletromagnético em função daquela emissão, positiva ou negativa, e esse sinal, ele ativa áreas e partes do nosso corpo, da nossa fisiologia, e produz hormônios. Todo esse sistema altamente complexo, que é feito no nosso cérebro pelos neurônios, ele tem toda uma ligação no nosso corpo feita pelo nosso sistema nervoso central. Então, tudo no nosso corpo está ligado intimamente por uma rede de sensores ou de fios, entre aspas, que conduzem essas informações e que praticamente dentro dessa área do nosso sistema nervoso central, tudo aquilo que a gente passa, que emite sinais positivos ou negativos, são produzidos hormônios que entram nessa rede complexa, nervosa, e que por causa disso a gente pensa, a gente sente e a gente cria. Então, é com esse sistema altamente complexo que a nossa capacidade cognitiva de inovar é feita. E o sistema nervoso central, ele também não era muito conhecido nos níveis de detalhes que a gente conhece hoje. Então, uma parte do sistema nervoso central, que é o nosso sistema periférico, e eu não vou entrar muito nisso, senão fica muito didático, a gente tem uma área que se chama sistema nervoso autônomo.
é por onde todos os nossos pensamentos, que eu não controlo, refletem em todos os tipos de tomada de decisão que eu faço ao longo da vida. Então, é importante saber que neurônios, eles não nascem totalmente já prontos, né, e formados no nosso cérebro. Eu nasci com uma quantidade de neurônios e à medida que eu vou criando e aprendendo, esses neurônios têm ciclos de formação no nosso cérebro e ciclos de aprendizado no nosso cérebro. Então, tudo aquilo que eu aprendi, reforcei e aprendi como coisa que se tornaram hábitos mentais, ficam registrados e armazenados no nosso cérebro, desde o dia que eu nasci. E olha que interessante, porque isso me chamou muita atenção e não tem muito tempo que eu aprendi isso. Eu guardo a informação no nosso cérebro, formo as nossas memórias, porque eu tenho 2 tipos de memórias no meu cérebro. Uma memória de curto prazo, que praticamente está aqui, vou mostrar a figura para vocês, e uma memória de longo prazo, que está nesta área do nosso cérebro. Nós evoluímos formados por esta área do nosso cérebro, que a gente chama de área mais primitiva, que é aonde a gente guarda as principais informações do nosso cérebro. Praticamente essa é a parte do nosso cérebro mais primitiva, aonde a gente guarda as memórias que eu fui formando ao longo da minha vida. A memória de curto prazo está aqui, nessa área pré-frontal. Mas olha a diferença. Essa área primitiva, alguns cientistas dizem que ela foi formada evolutivamente por milhões de anos. Aqui tem um parêntese, porque isso ainda tem controvérsia. Então, eu vou pegar um marco no tempo de 300 mil anos para cá. Nós formamos essa nossa área de sentir e ser, que é o nosso cérebro primitivo. Aqui, tudo que eu aprendi, que virou um hábito mental, é armazenado aqui. Tudo que eu processo que é novo, tudo que eu vou aprender que é novo, é feito aqui. Essa área tem mais ou menos 50 a 60, 70 mil anos de formação. O primitivo é muito velho e o de processamento muito novo. A diferença entre as duas áreas é que, uma vez gravado, eu não faço mais esforço energético para pensar. Mas tudo que é processado aqui na minha memória de curto prazo, eu gasto muita energia. Deixa eu explicar para vocês o que é energia. Nessa área que se chama córtex pré-frontal, é aonde o ser humano evolutivo, o homem moderno principalmente, processa novas informações. A gente tem uma capacidade extremamente limitada de processamento. Alguns cientistas dizem que eu só consigo processar 7 informações diferentes de cada vez. Para processar, só para estar vivo, deixa eu pegar um outro indicador mais fácil. Para essa parte estar viva, ou para o nosso cérebro estar vivo, eu absorvo de 20 a 25% do oxigênio que eu respiro. O coração, 10%. Soma. 35% que eu estou respirando é para manter o cérebro e o coração vivo. Para pensar, eu aumento enormemente esse consumo de energia. Então, nosso processo evolutivo nos ensinou que, primeiro, preciso economizar energia. Se eu tenho que economizar energia, eu evoluí e desenvolvi um processo que tudo aquilo que eu gravei aqui, uma vez gravado, não desaparece nunca mais, e eu não preciso pensar
o acesso é imediato. Mas essa capacidade superior que está aqui, que é o pensar, ele pode suspender a ação do sentir e ser, porque eu posso imprimir ou impedir que reações autônomas ou imediatas ou impulsivas aconteçam no nosso dia a dia. Mas aqui mora um grande desafio. Por quê? Deixa eu voltar aqui atrás. Porque eu tenho no meu cérebro perto de 100 bilhões de neurônios. Esses 100 bilhões de neurônios estão funcionando direto, de sentidos, o tato, o ouvido, a visão, todos os nossos sentidos absorvem informações. 11 bilhões. Só que esses 11 bilhões, só 15 a 50 bits de informação se tornam conscientes. Então, olha o desafio e a reflexão. Aqui entram 11 bilhões de informações inconscientes. Desses 11 bilhões, só 15 e 50 se tornam conscientes. Desde o dia que eu nasci. A primeira reflexão para vocês. Quando a gente faz essa equação matemática de 11 bilhões de bits de informação por segundo, desde o dia que eu nasci, versus 15 a 50 bits de informação conscientes, desde o dia que eu nasci, o que eu posso me intitular? Um ser consciente ou um ser inconsciente? Essa foi o primeiro choque que eu levei. Por quê? Porque hoje se sabe que mais de 95% ou mais de tudo que eu penso e faço, por questões fisiológicas de economia de energia, que é para manter o resto do corpo funcionando, eu uso fundamentalmente isso que está aqui dentro dessas duas áreas. Vocês já devem ter ouvido falar, e eu não mencionei, o sentir é uma parte profunda e intermediária do nosso cérebro, responsável pelas emoções. É o nosso sistema límbico. E o ser é onde praticamente a nossa inconsciência reside. E eu digo ser porque uma vez gravado, e 95% ou mais de tudo que eu penso, faço e sei é inconsciente, né? Porque uma vez reproduzido e habituado, aquilo está inconsciente, tudo aquilo praticamente conduz o nosso corpo. E é o nosso sistema nervoso autônomo que transmite tudo que está gravado para o resto do corpo. Depois que eu comecei, gravei e habituei, eu não preciso pensar mais. Quer ver uma coisa? Cruzem os braços. Cruzem agora para o outro lado. Que estranho! Se a gente parar para pensar quando é que vocês aprenderam a cruzar o braço, está lá na infância. Vocês viram um dia alguém cruzando o braço? Praticamente este olhar de ver cruzar o braço, ele ficou hipnotizado, porque as memórias que duram mais tempo no nosso cérebro, já cientificamente comprovado, são as memórias que eu adquiri até os 6 anos de idade. Porque até os 6 anos de idade, a frequência do nosso cérebro era uma frequência hipnótica. A gente só começa a adquirir a frequência de consciência a partir dos 6 anos. Então, eu vivo hoje, na maior parte da nossa vida, com memórias hipnóticas adquiridas na infância, que eu não tenho a menor ideia do que está lá dentro. E, aliás, é o que faz os psicólogos, os psiquiatras ganharem uma fortuna
tentando descobrir o que está lá dentro, hipnotizado inconscientemente no nosso cérebro, e que impulsionam 95% das nossas escolhas e tomada de decisão. Então, quando eu começo com aquele slide do mundo linear, vocês começam a perceber que o nosso cérebro é totalmente linear. Eu entrei num mundo que está se transformando com uma rapidez incrível. Cada dia a natureza do negócio está se transformando, só que eu uso primordialmente 95% daquilo que está gravado e foi gravado do passado. Esse é o olhar que eu tenho para o futuro. E como evolutivamente, o princípio que rege o nosso cérebro é de economia de energia, nós estamos usando o tempo todo as informações que eu gravei no meu cérebro. Então, esse é o sistema automático e rápido que existe no nosso cérebro. Eu não preciso pensar, porque eu acho que eu estou pensando. Não estou pensando. Eu estou praticamente reagindo a inputs ou entradas que vêm do ambiente e que eu respondo com aquilo que está gravado no meu inconsciente a maior parte das vezes. Então, nesse aprendizado, eu apelidei o nosso sistema automático, que é chamado de sistema 1, que é o sistema rápido, que usa só informações do passado, de o nosso tico. Então, eu chamei o nosso cérebro de Tico e Teco. Porque lembram do desenho animado do Disney? O Tico era o esquilinho que pulava rápido, estava sempre estrambelhado, fazendo um monte de burrada, um monte de coisa errada, e depois ele tinha de chamar o irmão Teco, que era mais calmo, mais lento para fazer as novas atividades ou consertar o que ele tinha feito. O nosso cérebro é igualzinho. O nosso sistema 1 é o nosso Tico. 95% ou mais inconsciente, reagindo aos inputs do ambiente com aquilo que já está gravado, que são os nossos hábitos mentais no nosso cérebro. E o sistema 2, que é o nosso Teco, que é quando eu sou forçado a pensar, que requer muita disciplina, requer muito esforço, porque praticamente aquilo que eu processo no meu cérebro, e isso também é científico, tudo aquilo que eu estou processando, e aqui vocês vão ser um exemplo disso, se não tiver algo muito emocional que diga para vocês que o que eu estou falando é extremamente relevante e importante para a vida de vocês, em 3 meses vocês já esqueceram 90% do que eu falei. E desses 90%, vocês irão esquecer o que eu falei nas primeiras horas, a partir do horário que a gente saiu daqui. Então vejam, cognição começa a ser algo extremamente importante, porque eu vou ter que cada vez mais conhecer coisas novas, mas é um grande desafio, porque como eu consumo muita energia, se eu não der foco, atenção, disciplina, olhar para aquilo que eu estou aprendendo e falar para mim mesmo que aquilo emocionalmente é extremamente importante, eu vou esquecer com a mesma rapidez. Atenção é um grande desafio para o mundo que a gente está vivendo, porque o tempo todo eu estou sendo impulsionado, atender o telefone, olhar o computador, alguém me interrompe, alguém fala, é um outro e-mail que chegou, é uma mensagem de WhatsApp. Bastou eu desviar a atenção para o meu cérebro, abaixa o nível de produção de hormônio, e é este hormônio que eu falo quando eu dou atenção, essa intensidade desse hormônio é que fala para aquela área vermelha do sentir,
isto é importante, tem que guardar. Se eu desviei a atenção, o hormônio abaixa, e isto praticamente quer dizer que eu não irei guardar ou não processarei na intensidade necessária aquela informação. Uma pesquisa da Microsoft diz o seguinte: bastou eu desviar a atenção, eu vou levar de 12 a 15 minutos para conectar os mesmos neurônios e voltar a ter a intensidade hormonal necessária para guardar aquela informação. Então, esse para mim é o primeiro paradoxo do mundo exponencial. Se para aprender eu preciso de atenção prolongada em cima de assuntos que eu quero trabalhar, pensar e principalmente usar a minha capacidade. Só esqueci de falar, a nossa capacidade criativa está aqui, a minha capacidade de inovar está aqui. Se eu não estou tendo a capacidade de atenção prolongada para trabalhar com essa área, eu não estou tendo capacidade de inovar. E aqui, outro parêntese, que é a minha pesquisa desse ano. Bastou eu começar a ficar ansioso ou estressado, eu ativo um outro circuito, que é o circuito do tico. E olha que coisa interessante. O circuito do tico é um circuito ligado ao nosso cérebro, principalmente aquela parte vermelha do nosso cérebro, que é acionado quando aquilo que está gravado aqui atrás, que foi gravado em algum lugar do passado, representa uma ameaça. Então, em algum momento na minha vida pregressa, eu tive um tipo de emoção ou presenciei pai, mãe, circunstâncias que gravaram informações que significavam ameaça, mudança, alguma coisa que alguém falou que gerou em mim uma emoção que aquilo ficou gravado como uma ameaça. Essa ameaça está ligada ao circuito do tico, que é um circuito rápido, que não requer energia e que é ativado toda vez que eu leio os sinais do ambiente e interpreto como uma ameaça. O circuito do teco é um circuito mais lento, porque gasta energia, é processado aqui. E ele está relacionado com situações hormonais de alegria, de bem-estar, de gostar, porque os neurônios, os hormônios produzidos ativam essa área que me dão a chance de processar novas informações. Então, nós entramos no mundo, vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei? Que o ambiente externo está cada vez mais transformador. Quando eu estou num ambiente extremamente mutável e transformador, como é que eu sinto? Como é que vocês se sentem? Inseguro, certo? Incertos. O que isso está ativando? O tico ou o teco? O tico. Se eu estou ativando o tico, olha lá, o tico ativado diminui a minha percepção, diminui a minha criatividade, diminui a minha capacidade de colaborar e, obviamente, de inovar. Então, ambientes corporativos lineares trabalhavam e enfatizavam com muita força os KPIs, rendimento, produtividade, o homem cada vez mais como máquina. E isto agora, aliado com o ambiente externo cada vez mais mutável e mais transformador, estão dizendo para as pessoas integradas em ambientes corporativos para trabalhar cada vez mais com a figura do nosso tico. Então, o que a gente está vendo é cada vez mais o estresse ligado com o nosso tico, criando o segundo paradoxo do mundo em transformação.
que é agora que eu preciso usar cada vez mais a minha capacidade criativa, o ambiente organizacional e o ambiente externo, que me gera muita ansiedade e estresse, estão me levando a cada vez mais não olhar para frente e criar o novo, mas olhar para trás e reagir em cima daquilo que eu sei. Então, esse é o nosso segundo paradoxo do mundo que a gente vive. Então, o teco é quando a gente começa a nos sentirmos bem, felizes. Fiquei grata de saber que felicidade é um dos valores que a EPTA estima, porque isso quer dizer que aumenta o potencial para a inovação, mas que, infelizmente, uma outra área da ciência que hoje também eu aprendi é que os ambientes organizacionais, pelos processos, pelas rotinas, pela interação entre as pessoas, molda o nosso cérebro. Então, mesmo que eu tenha capacidades que são oriundas, crenças que são oriundas e que estão gravadas aqui no meu cérebro, na parte de inconsciência, mesmo que aquilo me dê capacidades criativas, se o ambiente não me ajudar a trabalhar com essa área pré-frontal, eu vou usar cada vez mais conhecimentos do passado. Então, essa parte que a gente está vendo hoje da cultura e como é que a cultura molda, é porque se descobriu que nós temos, dentro do nosso cérebro, neurônios chamados neurônios espelhos. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês para vocês acordarem. Vou pedir para todo mundo levantar, para acordarem, porque isso é ativação do nosso cérebro. E vou dar um comando e pedir para vocês fazerem este comando que eu vou dar, ok? Então, todo mundo levante os braços. Viram? Viram? Eu não sei se elas que estavam aqui na frente, praticamente eu pedi, levantem os braços, a primeira reação, que o neurônio espelho, ele não escuta, ele reproduz o que ele vê. E isto é a razão pela qual a cultura organizacional molda, porque não adianta o que esteja escrito, adianta o não verbal, porque meu neurônio espelho, ele está dentro de um campo eletromagnético que interfere um no outro, pode sentar, e é essa interação entre as pessoas que molda o meu cérebro. Ficou claro isso para vocês? Então, esses ambientes estão mostrando para a gente que ambientes cada vez mais acolhedores, mais abertos, alegres. Eu falo que hoje para vocês inovarem, a gente precisa de 3 As, que eu chamo de AAA, que é alegria, que felicidade, né? Atenção, que você tem que ter ambientes nos quais as pessoas trabalhem sem interrupção, né? E que vocês, o AAA, atenção, agora sou eu que pedi, atenção, alegria e faltou e acetilcolina, que eu ia falar os hormônios, oxitocina, que é um processo, eu vou lembrar daqui a pouco, fugiu agora o AAA, tá? Mas eles estão ligados com a nossa capacidade de produção de hormônios. Então, ambientes mais abertos, eles geram essa capacidade da gente acessar um potencial criativo que é infinito, no qual a gente não usa, porque a gente está usando o tempo todo informações já gravadas. Teve uma professora chamada Carol Dweck, que foi esse livro que eu li, que ela começa a entender que tudo aquilo que está gravado no sentir e ser, que são as nossas crenças, que são os nossos hábitos mentais, tem um profundo impacto na minha capacidade de aprender. Ou seja, de aprender coisas novas. Porque
O terceiro paradoxo do mundo de transformação neurológico é tudo aquilo, se o mundo está mudando com muita rapidez, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida está se defasando com muita rapidez. Para você criar coisas novas, e mesmo porque o filtro que eu uso para olhar o mercado é sempre o filtro daquilo que está gravado aqui, eu estou cada vez mais olhando para o mercado com filtros antigos. Para atualizar esses filtros, eu tenho que aumentar a minha cognição. E se eu tenho dificuldade de aumentar a cognição, eu estou só olhando para o passado. Então, o grande paradoxo que a gente está entrando é que aquilo que eu aprendi já não é mais suficiente para o mundo em transformação. Então, toda a nossa vida nós aprendemos que aquilo que eu estudo era a base e a segurança do futuro. E eu hoje falo, tudo aquilo que eu estudo é a nossa insegurança para o futuro. Porque ele me dá uma base de conhecimento que já não é mais suficiente para esse mundo que a gente entrou. Então, cognição, aprendizado, está ligado com inovação, e a inovação está ligada com a nossa capacidade de perceber o mundo em transformação. E a gente fala em inovação, mas o que é inovação? Antigamente, inovação era criar e empurrar por mercado. Hoje, inovação é perceber necessidades do nosso cliente ou do nosso consumidor, que está mudando de hábito com muita velocidade. Eu vou para o mercado para entender essas mudanças, mas quais os filtros que eu uso com a minha percepção? Filtros do futuro. Volto, incorporo esses aprendizados que são totalmente defasados. Lembram dos portugueses que chegaram no Brasil e os índios foram atacados e massacrados? Porque como os índios não conheciam caravelas, eles viam e não entendiam. É igual a gente. Se a gente não aumentar o nosso processo cognitivo, eu vou olhar para o mercado com o mesmo filtro do passado e não vou entender e perceber os novos caminhos da inovação. Então a Carol Dweck disse o seguinte: tem pessoas que, em função dos hábitos mentais ou crenças que elas tiveram e aprenderam ao longo da vida, são menos resistentes ao aprendizado. Sabem que com esforço eu posso aprender qualquer coisa que eu queira. Mas tem outras pessoas, que é o extremo desse espectro da Carol, fala que tem pessoas que têm muita resistência, porque sabem que aquilo que elas fazem é muito bom. Eu não preciso aprender mais nada, eu já sei o que eu sei, não preciso aprender. E aí criam resistência, que é o que a gente chama de mindset fixo. Então vejam, no mindset de crescimento, não é que eu seja nem mais inteligente, nem mais criativo. Eu sou e sei que com esforço eu posso aprender continuamente. E o mindset fixo, eu sei o que eu sei e não quero aprender mais. Não é que eu seja um ou seja outro, eu sou os dois. Esse é o aprendizado da Carol, porque vão ter atividades que eu sou mindset fixo e vão ter atividades que eu sou mindset crescimento. O grande questão é, qual é o meu preferencial? Porque com certeza eu terei os dois. E é esse diferencial de qual é a minha preferência é que vai me preparar com muito mais propriedade para o mundo em transformação, que eu vou ter que continuamente aumentar a minha competência, a minha cognição. Então, uma coisa que eu sempre falo é, eu vou pegar um voo na hora que eu sair daqui. Eu quero e vou rezar de pé juntos para o piloto ser o mais mindset fixo possível.
Porque eu não quero que ele teste, nem experimente, nem aprenda nada comigo no ar. Eu quero que ele execute exatamente o aprendizado repetitivo e rotineiro que deu excelência para ele. Mas se tiver uma pane no ar, eu vou rezar para ele ter um mindset de crescimento, que é buscar aprender mais rapidamente possível para me tirar dessa pane. Entenderam a diferença? E aí eu fiz uma pesquisa, nessa pesquisa, deixa eu ver se está mais para frente. Aqui só para vocês entenderem o que é o mindset, né? A Carol Dweck, ela fala em esforço. Eu, como estudante de neurociência, eu já traduzi o esforço em atenção, porque você só faz cognição com atenção focada. Então, quando ela fala a gente precisa usar os nossos hábitos ou as nossas crenças, mais o processo de atenção. Se eu tiver esforço e atenção, eu vou mudar as nossas crenças. E, prestem atenção, eu posso mudar substancialmente o nosso cérebro. Isso é incrível. Isso é absolutamente fantástico, que é o que a gente sabe hoje. Então, uma outra contribuição da Carol Dweck é que a gente acha que tem algumas pessoas que são mais talentosas do que a outra. E talento e inteligência são características inatas. Não é. Hoje, com o aprendizado que ela traz para a gente, mais a neurociência, a gente sabe que talento é desenvolvido. Se você tiver esforço, disciplina e repetir, até você formar uma nova crença. E como a gente sabe que o nosso cérebro e nós produzimos neurônios que são usados para fazer cognição até o último dia da nossa vida, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, eu vou poder mudar substancialmente o meu cérebro, se eu quiser. Então, o que a Carol fala é que esforço, desafio, erro, aprendizado com erro, feedback, todas as características corporativas que antigamente a gente tinha como imutáveis, elas são fundamentalmente mutáveis num processo de aprendizado contínuo, desde que a escolha seja minha. Então, o mais importante do que a Carol traz é a gente começar a perceber em que momentos da minha vida pessoal e profissional eu sou mindset fixo ou mindset de crescimento. E a minha pesquisa foi pegar esse construto aprofundado da neurociência e perguntar: quando é que a inovação acontece? Ela acontece mais quando eu tenho mindset fixo ou mais quando eu tenho mindset de crescimento? E aí a gente fez essa experiência, esse estudo científico em alunos de inteligência artificial. E nós descobrimos que não é que alunos com mindset fixo não inovem. Porque, lembrem, eles estão usando fundamentalmente memórias já arquivadas. Memórias já arquivadas, elas também formam novas associações. Só que são primordialmente associações usando conhecimentos passados. Então, elas estão muito mais ligadas com resultados da inovação incremental. Todo mundo está familiarizado com inovação incremental? Melhorar aquilo que existe. E fortuitamente, de vez em quando, pode surgir inovações diferenciadas. Mas, fundamentalmente, mindset fixo está mais ligado com a produção da inovação incremental. E os alunos de inteligência artificial que tinham uma maior intensidade de mindset de crescimento foram aqueles que foram capazes
de produzir a inovação transformacional ou disruptiva, que a gente chama. E aí, isso me começou a me questionar, eu comecei a me questionar se como o ambiente organizacional, que eu já começava a ter pistas, que esse ambiente organizacional também ele moldava o cérebro, nós entramos numa outra pesquisa, mas não uma pesquisa já totalmente científica, mas numa pesquisa inicial, gerando hipóteses que precisam ser testadas, mas que as hipóteses já começaram a dar sinais que, em função do ambiente organizacional, o ambiente estimulava mais uma formação de mindset fixo ou mindset de crescimento. E isso está 100% ligado a um construto que a Fundação até Dom Cabral usa. A gente começou a pesquisar muito mais empresas no quais eram mais hierárquicas e com muitos controles, versus empresas que eram muito mais abertas e muito mais flexíveis. E nessa pesquisa, aí eu acho que você já tem o conhecimento suficiente. O que vocês acham? Empresas que primam por muito controle e hierarquia estimulam fundamentalmente que tipo de mindset? E aí, muito mais para que tipo de inovação? Incremental. E aí, aquelas que têm muito mais abertura, flexibilidade, né, um ambiente muito mais voltado para fora do que para dentro, estimulam o mindset de crescimento. E isto potencialmente está ligado com a criação da inovação transformacional ou disruptiva. Então, gente, esses são os grandes conceitos. Eu queria aqui aproveitar, fazer a propaganda. Meu livro acabou de ser lançado agora em final de agosto, né? O livro trata exatamente dessa pesquisa, traz conceitos de neurociência para os leigos, que era eu, né, até então. Vocês vão poder aprofundar com muito mais detalhes no entendimento do impacto da inovação, entender um pouco mais dessa formação hormonal, como é que ela funciona e como é que ela é derivada, e aonde que estão os gatilhos que uma corporação precisa começar a perceber, porque inovação é uma das competências essenciais para este mundo que a gente entrou. Inovação incremental já não é mais suficiente. Então, estimular mindset de crescimento é fundamental para as organizações. E essa consciência que o ambiente organizacional indiretamente, inconscientemente molda a forma como a gente pensa, e ambientes nos quais homogeneidade de pensamento não está ligada com a inovação, é fundamental que a gente comece a perceber a importância de dois fatores nesse universo neurológico que somos nós. Eu vou precisar daqui para frente cada vez aprender mais, cada vez colaborar mais, mas a formação dos times e o ambiente organizacional tem que ser cada vez mais diverso. E a diversidade não é uma característica ligada diretamente com a execução. A execução está cada vez ligada com a homogeneidade e a inovação cada vez ligada com a heterogeneidade e o mindset de crescimento. Tá? Então, eu acho que eu ainda tenho um tempo para ir para perguntas e respostas e fico aberta para vocês, se tiverem alguma pergunta. Se eu não fui muito claro, quem sabe até o final eu lembro do terceiro A. Querem fazer perguntas? Ah, peraí que eu acho que eu ainda tenho mais um, que é essa última mensagem. O maior desafio em períodos de turbulência não é a turbulência, e sim agir
com as crenças do passado. Tá? Então, pessoal, você tirou. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, fala o nome e faz a pergunta alto para todos escutarem. Eu acho que ele levantou em primeiro lugar. Gilberto, eu fiquei pensando em relação à inovação e produtividade. Ok. Porque quando a gente tem inovação, a gente naturalmente está inventando coisa nova. E a produtividade, na minha cabeça, ela advém de você ser excelente naquilo que você faz, ou seja, fazer repetidas vezes a mesma coisa, olhar para trás e olhar para frente. Como é que fica esse contraste? Então vamos lá. Eu vou te fazer, você vai refletir comigo. Quando eu falo em produtividade, é exatamente repete, 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 para não errar, porque não errando eu aumento a margem de retorno ou aumento o lucro que seja em cima daquele processo. Repetir, 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 está ligado com quem? Com o Tico ou com o Teco? Com o Tico. Então, as organizações lineares privilegiaram o Tico. Tá? E como isso é uma formação praticamente neurológica, como eu falei para vocês, tudo que eu aprendi formou ligações neurológicas que não se dissolvem nunca mais. Eu praticamente ensinei as pessoas da minha organização a pensarem e a repetirem exatamente o que eu quero. Inovação é antítese, é pensar diferente do tipo, é pensar como eu quero, é produzir novos conhecimentos ou novas associações daqui. Só que, como eu te falei, a nossa retenção cognitiva é baixa. Se eu não repetir, 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 até aquilo virar uma nova crença, um novo hábito, a probabilidade de eu esquecer é muito grande. Mesmo porque eu estou sendo estimulado o tempo todo a desviar a minha atenção. Então, para inovar, eu vou ter que aprender cada vez mais a trabalhar com técnica. Tá? E, principalmente, trabalhar com diversidade. E a diversidade dentro das empresas atuais, então, vamos lá pensar comigo. Vocês podem discordar. Século passado, mundo linear. O papa do mundo linear foi Porter. Estratégia. 1981, lançamento de vantagem, estratégia competitiva. O que Porter falava com a gente? Segmenta, olhe para o seu setor, entende os seus concorrentes, escolhe os fatores diferenciais, se posiciona, né, para você adquirir vantagem competitiva. Essa estratégia era definida aqui em cima, a empresa decompunha essa estratégia nos vários níveis e para cada nível definia as competências necessárias para que aquela estratégia fosse executada integralmente em todos os níveis. O que eu fiz com a empresa? Homogeneizei, criei procedimentos e rotinas, porque eu precisava executar a estratégia. E quando eu fiz isso, eu praticamente trouxe para dentro de casa pessoas com formação e competências muito similares. Tanto que hoje a gente vê uma outra área ligada com a neurociência, que é uma área que eu também estudo, um dos maiores vieses em grandes corporações, que vocês já devem estar vendo, e que tinha um comercial na televisão que falava, bonita camisa, Fernandinho. Vocês lembram? Que é o groupthink, que é o efeito manada, que hoje neurologicamente a gente entende que são os neurônios espelhos que reproduzem comportamentos homogêneos existentes na corporação e que reforçam o nosso tipo.
Então, falar de inovação nesse século XXI podem ter conotações muito diferentes. E eu posso dizer e afirmar para vocês, porque são 23 anos trabalhando, inovação vai requerer da empresa um novo tipo de estrutura, processos, entendimento e de formação de times muito diferente do que a gente conhece hoje. Por quê? Porque eu treinei a empresa a ser igual. E agora eu estou querendo que rapidamente a empresa seja diferente. É impossível. Vocês já fizeram regime para emagrecer? A gente começa segunda-feira, super animado, 7 horas da manhã, 6 da tarde, barriga roncando, vem uma vozinha e fala, esquece, você está ótimo, não precisa emagrecer. E é exatamente esse é o default mode que existe no nosso cérebro, que está o tempo todo conversando com a gente para a gente economizar energia. E é isso que as organizações hoje estão vivendo. É esse grande desafio que está alicerçado no mindset e que também os processos, rotinas que foram desenvolvidos no mundo linear padronizavam o entendimento das pessoas dentro de quadradinhos. Cada um de nós é um ser único que trazemos conosco inconscientemente uma série de crenças que podem despertar uma ameaça ou podem despertar uma recompensa. Então, o tal do feedback que é tão usado hoje nas empresas, e vocês como gestores já devem ter percebido, não é que a gente fala em feedback, tem gente que estremece, tem gente que fala, oba, está ligado com as experiências gravadas, inconscientes do passado. Então, nós estamos caminhando para um mundo que cada vez mais o ser terá de ser reconhecido como um ser único. E que essa escolha de usar a minha capacidade criativa ou não é individual. Sou eu, porque é a produção de hormônios que eu penso e que isso é transmitido através do sistema nervoso autônomo para o resto do meu corpo, é que vai fazer ou não gravar coisas novas, pensar diferente, ter comportamentos diferentes. Essa é uma escolha minha. Não é mais uma escolha da empresa. Porque se a empresa, se vocês acharem que é a empresa que é responsável por isso, vocês vão ter uma grande ilusão. Vocês são protagonistas. Porque à medida que eu adquiro consciência de como eu penso e reconheço os momentos em que eu penso mindset fixo ou mindset crescimento, eu abri as portas da mudança. Essa é uma escolha minha. Ok? Anderson, Anderson, tudo bem, Solange? Você enfatizou muito a importância do treinamento da atenção, né, nesse processo de mudança. E aí eu pergunto, assim, você tem alguma evidência científica no quanto a meditação, por exemplo, pode ser um elemento importante nesse processo de treinar a atenção? Sem dúvida nenhuma, mindfulness e meditação, ela está ligada com processos relacionados com o sistema nervoso autônomo. O que é meditação e mindfulness? Ela gera um hormônio, que agora eu me lembrei, que é a noradrenalina e a oxitocina, que elas geram maior capacidade de atenção. E não só isso, já está comprovado que ela aumenta áreas do nosso córtex, que é aumento de cognição. O que ela não faz? Ela não produz química, que é hormônio. Então, você pode, num processo de meditação, e principalmente mindfulness, aumentar
a produção de noradrenalina, que é alerta, que é o terceiro A que eu me lembrei agora, tá? Então, a noradrenalina te dá alerta, mas a oxitocina, a acetilcolina, ela te dá atenção. Mas ela não produz os hormônios que vão balancear o sistema nervoso autônomo. Você pode sair de um sistema desse e voltar a pensar, putz, eu preciso resolver essa questão. Voltou de novo a produção do estresse, que é o sistema simpático do nosso sistema nervoso autônomo, a funcionar. Então, hoje a gente sabe que para que isso aconteça, a meditação e o mindfulness é importante, mas tem que ter um componente adicional, que é você usar química, que são pensamentos que vão trazer compaixão, alegria, contentamento, que produzem outros tipos de hormônio, e que à medida que você faz uma prática diária disso, você não só abaixa o estresse, porque a gente cria coerência cardíaca e não a coerência que você chamou, que é o balanceamento do parasimpático e o simpático, e é isto que vai mudar a sua capacidade criativa. Então, sim, meditação e mindfulness aumenta sua capacidade de atenção, mas não aumenta sua capacidade de inovação. Para inovar, eu vou ter de equilibrar o meu sistema nervoso autônomo, e eu só faço isso quando eu gero química para balancear e criar coerência no sistema nervoso autônomo. E hoje a gente já tem sensor, software, tudo para fazer essa mensuração e começar a ensinar as empresas a aumentar o potencial de trabalho ou potencial de inovação através de uma coerência de potencial de equilíbrio de sistema nervoso autônomo. Obrigado. Quem mais? Solange, meu nome é Leonardo Pitts. Qual? Leonardo Pitts. Tá. Eu já sou o diferentão da galera, né, que leva algumas dessas ideias já para dentro da época. Que legal. E uma das coisas que eu estava vendo, né, eu vi uma palestra esses dias de uma empresa que chama Intercom, né, que é de fora da Europa e tal. E uma das coisas que ele fala que eles conseguiram chegar nesse nível de inovação, ou melhorar o nível de inovação dentro da empresa deles, criando hábitos, né? E o exemplo que ele dá é de um dos diretores que eles tinham, né, que toda vez que eles iam marcar uma reunião com ele, às 5h30 da tarde estava lá, go home, na agenda dele. Então ele já tinha um hábito, ó, neste horário eu vou para casa, então sempre neste horário eu vou para casa, e com isso acabou levando as pessoas da empresa a sempre marcar as reuniões para o período da manhã, para conseguir deixar o resto do dia para o pessoal trabalhar. E eu queria ver exatamente isso, né? A pergunta é o quanto os hábitos são importantes para a gente criar um ambiente mais estável dentro da empresa, um ambiente mais tranquilo dentro da empresa. Eles fazem toda a diferença, mas de novo, quando a gente começa a criar padrões muito definidos, eu estou esquecendo que cada um de nós traz um inconsciente muito diverso. Então, por exemplo, eu já tive um cliente, uma multinacional inglesa, que quis instalar home office. Criou uma série de problemas, porque pessoas mais seniors praticamente se recusaram, porque eu não consigo trabalhar em casa, e começou a não trazer o sentido de mais qualidade de vida, mas de ameaça que eu estou perto de ser demitido. Então, de novo, a gente tem que lembrar que criação de padrões muito rígidos podem alimentar em uns, oba, mindset crescimento, que ótimo, que alegria, e para outros, ameaça, que é a volta com as crenças do passado. Tá? Aqui na frente. Paulo, pega o microfone, por favor. Paulo, Solange, você falou agora sobre
pessoas que, digamos, estão na sua zona de conforto e pessoas que estão dispostas a ir à frente, estão ali dispostas a um processo de crescimento. Como a empresa consegue, de forma não engessada, não estabelecendo padrões, ou seja, não colocando, ditando regras, em que as pessoas que estão engessadas à mudança, não querem a mudança, sigam no mesmo caminho ou tenham vislumbres desse mesmo caminho. É claro que tudo que a gente está vendo aqui é um pedacinho disso, né? As pessoas abrir a mente e saber, olha, eu preciso sair do meu mindset fixo e começar a ter um pouco mais de mindset de crescimento. Mas existem pessoas que estão ali engessadas a coisa do passado, a forma de trabalhar do passado, né? E assim, trazem como bagagem. E assim, como pegar essa bagagem e levar para frente. Bom, a primeira parte dessa pergunta é consciência, tá? E hoje a gente já está vendo em processos de gestão algo que se chama gestão de polaridades dentro das empresas. Porque como eu tenho que lidar, na grande maioria, com o inconsciente das pessoas, eu preciso tornar esse inconsciente consciente. E aí é começar a entender e criar parâmetros para que todo mundo em equipe comece a entender, primeiro, qual é o meu mindset e criar para mim mesmo parâmetros que me dizem quando é que eu estou passando do meu mindset fixo, ficando muito preso ao mindset fixo e relegando uma oportunidade do meu mindset de crescimento. Então, deixa eu exemplificar para você, porque fica mais fácil. Gestão de polaridade hoje, a gente está vendo cada vez mais sendo implantado, por quê? Entramos num mundo cheio de paradoxos, certo? Então, quando eu comecei a escrever esse livro, que foi o ano passado, eu tirei o mês de setembro para fazer isso. Só que eu tinha um paradoxo. Ou eu produzia, atingia cliente, respondia para a Fundação Dom Cabral, que eu sou convidada, ou a HSM em São Paulo, porque eles pagam a minha conta, ou eu ficava dentro de casa para fazer pesquisa e escrever. Esse era o meu paradoxo. Eu falei, se eu não criar para mim um parâmetro claro para eu adquirir consciência que eu estou cada vez mais entrando no meu inconsciente, que era ganhar dinheiro para sobreviver, eu não escrevo livro, eu não avanço para o futuro. E aí eu determinei um indicador para mim, que toda semana, se ao final da semana eu não tivesse escrito 10 páginas, eu estava entrando no meu mindset fixo, com o paradoxo de dinheiro é mais importante do que escrever o livro. E foi isso que me ajudou a monitorar as minhas atividades entre o que eu podia fazer e o que eu gostaria de fazer. Porque a minha preferência, é óbvio que é ganhar dinheiro. Eu viajo, né? Eu adoro viajar, então eu estava sempre privilegiando o meu conforto. Versus o não privilegiando o meu desconforto, que era o meu esforço de pesquisa, ficar sentada, escrevendo, que não é algo tão agradável assim. É prazeroso, mas requer esforço. Entender o que é uma gestão de paradoxo? Nós teremos, cada um de nós, começar com uma gestão de paradoxo e uma empresa também começar a entender o que é gestão de paradoxo. Porque os departamentos são formados de pessoas. E a gente começar a entender e alocar pessoas naquilo que elas sentem prazer e que pode ser um mindset fixo, ótimo. Só que o que ela não pode é extrapolar e ficar só no mindset fixo. Porque eu começo a perder oportunidades que estão relacionadas com o outro lado do paradoxo. Mas isso tem que ser inconsciente, porque nós somos seres inconscientes. Se isso não se tornar consciente, eu estou sempre no inconsciente. Valdeci, pegando o gancho da dúvida, do questionamento que o GB fez ali sobre a produtividade, né?
e costurando com uma questão que você colocou agora, que era um paradoxo seu pessoal, né? De ganhar dinheiro ou de criar, de escrever, a pergunta que eu faço é: como que a gente constrói uma empresa que é ao mesmo tempo produtiva e inovadora? Fazendo gestão de paradoxo. Do mesmo jeito que você constrói planejamento estratégico, que é baseado fundamentalmente em criar processos e projetos para atingir objetivos, na gestão de paradoxos a gente olha exatamente para os paradoxos organizacionais. Produtividade, inovação, ou eficiência, inovação, comunicar e conceber. Então, a gente hoje começa a listar, de acordo com os objetivos de cada empresa, quais são os principais paradoxos que permeiam em todos os processos organizacionais e como é que eu vou trabalhar com ele para que eu não comece a enviesar os resultados da empresa. Tá? Respondi? Boa tarde, Diraci. Na hora que a gente consegue estimular o mindset de crescimento, vem junto uma coisa chamada vaidade. Por quê? Ao acreditar e pensar diferente, né, é meu. Como que eu consigo conciliar o mindset de crescimento com colaboração? Então, na hora que eu pensei que é o meu mindset fixo. E aí, isso tem de se tornar consciente. Tá? Se você não tornar isso consciente, isso é inconsciente. Né? Começou a resistência. Então, quando você começa a fazer e a entender em que momentos meu mindset fixo é mais prominente ou mais aguçado do que o meu mindset de crescimento. Quando eu tomo essa consciência, eu comecei a mudar. E o mais interessante, eu tô trabalhando como equipe de inovação. E aí a gente tinha uma reunião marcada. E nessa reunião marcada, a pessoa me pediu para trazer esses conceitos de mindset fixo e de crescimento. E, aliás, ela queria fazer uma reunião preparatória com a equipe. Eu falei, então vamos conversar de mindset fixo e de crescimento. Ela virou para mim e falou, não precisa. São todos mindset de crescimento. Eu falei, olha, não é assim. Se você tiver um mindset fixo ou uma crença, uma só, mas ela é tão forte que ela pode gerar desconforto, todos os outros ligam o sistema de alarme e o tico começa a operar. Tá? Alessandro, eu sei que você falou bastante sobre essa questão, até um indicador seu, sobre como identificar se você está no mindset fixo ou de crescimento, né? Existe alguma técnica, alguma outra questão que pudesse ser um baseline para eu ter uma referência que não só essa questão? A gente hoje tem um assessment que a gente faz para você começar a ter uma indicação. De novo, o assessment vai te dar uma indicação de qual a sua preferência. Tá? Mas essa preferência, ela é o momento que você está. Mas o que é mais importante é você tomar consciência de em que momentos eu não sou. Entendi. A segunda pergunta, se me permite, é como eu vou promover um mindset de crescimento, né, e não gerar uma banalização dessas ideias que serão de inovação, etc. Qual filtro eu aplico? Porque todo mundo vai começar a querer colaborar dentro desse processo de mindset de crescimento. Mas qual o filtro ali que eu aplico para que isso não gere uma banalização, né? De repente até eu me perca nesse brainstorming de ideias, sugestões, etc. Você tem que avaliar o paradoxo. Porque o seu paradoxo vai ser o que vai ser contribuição criativa ou inovadora
e o que vai ser banalização estagnizadora. Olha os dois. Qual é o indicador que eu estou realmente usando o mindset de crescimento e quando é que eu entrei na banalização? Qual é o indicador mensurável que todo time possa entender? Começa a mensurar. A gente está começando a entender que se eu não traduzir o inconsciente em mensurações que sejam pertinentes para o time e até algumas pessoas para si próprio, eu vou estar sempre com o inconsciente sendo priorizado, porque ele é rápido, não requer esforço, e eu sou treinado para usar isso constantemente. Tá? Eu sou Solange, boa tarde, meu nome é Catrine. Pensando de forma organizacional, quando nós somos um time de gestores, na hora que a gente olha para as nossas equipes, é melhor, é uma boa prática, a gente ter um time mesclado ou agrupar essas pessoas por perfil. Um grupo de pessoas com mindset mais de crescimento, um grupo de pessoas com mindset mais fixo para atividades mais rotineiras. O que você nos recomenda de forma organizacional? Catrine, eu não irei responder sua pergunta. Eu vou pedir para os demais que estiveram aqui para te dar essa resposta. O que vocês acham? Então, eu falei duas coisas que eram importantes. Todos nós temos neurônios espelhos. Tá? Nós temos um campo eletromagnético que emite constantemente e recebe e capta do ambiente, e isto vai direto para os nossos neurônios espelhos. Aliás, vai para a parte vermelha em primeiro lugar, que é ela que dispara. Se eu estou interagindo o tempo todo com as pessoas, o que eu estou fazendo quando eu segrego? Eu estou alimentando, certo? Estou aumentando o viés daquelas pessoas, né? Que é exatamente o oposto do que eu quero fazer. Porque já o ambiente corporativo já é homogêneo. A minha dúvida veio porque você fez um comentário agora há pouco da influência negativa disso. De uma pessoa, de uma situação, não me lembro agora se foi com o Paulo, de uma pessoa mais rotineira desestimular. A da banalização? Da banalização. Como fazer com que o espelho seja o cara do crescimento, do mindset de crescimento, e não um contaminador, né, do fluxo. Isso é praticamente impossível, porque emocionalmente algumas pessoas terão mais influência do que outras, porque vai depender muito de história de passado, como é que ela se relaciona. A organização vai ter que começar a perceber e a pessoa se perceber. Então, eu gosto muito da gestão de polaridade, porque em casos como este, tão claros, aonde que é o meu limite para cada um dos lados. Eu não preciso começar a falar. As pessoas definem não só aonde que querem chegar, os indicadores da polaridade de um projeto, de um departamento, ou o seu próprio. Quando é que eu estou passando do meu limite e ficando só no fixo e esquecendo das possibilidades e oportunidades de aprender coisas novas? Se eu não fizer isso não for a minha escolha, eu não posso fazer nada. E nem a organização. A organização pode sim alocá-lo em lugares nos quais aquele conforto de mindset fixo para determinadas funções é altamente importante. Para outros, não. Boa tarde, Solange, meu nome é Wagner de Sena. Falando de novo sobre produtividade e inovação no equilíbrio, né? Me corrija se eu estiver errado. O que eu aprendi, o que eu entendi, isso é que o ideal é você equilibrar o pensamento irracional e o pensamento racional. Eu pressupus que quando você tem esse equilíbrio, a inovação vai surgir naturalmente, né?
Então eu queria saber se essa interpretação está correta, né? E o ideal seria motivar você a ensinar técnicas, como você consegue equilibrar esses dois pensamentos. Né? Eu diria que não é pensamento nem racional nem irracional. É acessar áreas do cérebro onde novas informações são processadas. Porque essa classificação de racional e irracional, ela não está ligada com a formação de novos processamentos. Que esse novo, olha bem, aquilo que eu processei aqui, repetir, ele vira inconsciente, que não quer dizer que ele seja irracional. Ele é inconsciente e consciente. Não é racional ou irracional. É um processamento de consciência que eu quero, voluntário, e um processamento involuntário que é inconsciente. Aqui só dando prosseguimento, em torno de 90%, 95% ou mais. 95% ou mais das nossas atitudes é baseada no pensamento fixo, né? No mindset fixo. Ela é baseada nas nossas crenças. Que formam o mindset. O mindset fixo é a nossa vontade e esforço de mudar essas crenças. Tá? Como assim? Ok? É isso, gente? Solange? Oi? Edmundo, só tirar uma dúvida. Você falou dos AAAs, que era alegria, alerta? Alegria, alerta e atenção. Porque parece que você está num estudo que você já viu que não só a parte do cérebro, mas também do coração e do estômago. E fez um comentário do que comer seria interessante. Você já tem alguma coisa nesse sentido? Quais são as melhores? Tem que fazer a barritinha. Com certeza. Veja bem, a dieta que a gente tem cada vez mais é uma dieta mais leve, que não está baseada em coisas processadas. Porque hoje o avanço da tecnologia exponencial tem mostrado que vários tipos de alimento, elas criam não uma inflamação no nosso intestino, como um vazamento de bactérias. E estimulam bactérias negativas na produção de determinados elementos que são fundamentais na nossa cognição. Tá? Então, você se alimentar com determinados alimentos que vão estimular bactérias positivas e que produzam os elementos essenciais e que vão subir para aumentar cognição e aumentar o nosso processamento cerebral, aumentar transmissão de informação no nosso cérebro. Isso vai te dar não só longevidade intelectual, como saúde. Então, só para você ter uma ideia, nós temos trilhões de bactérias no nosso cérebro, no nosso organismo. Bactérias que eu digo no nosso intestino. Bactérias, fungos, parasitas e vírus. São trilhões e menos de bilhão de células humanas. Então, o que as tecnologias estão trazendo, que a gente tinha uma ideia que nós somos seres formados por células humanas. E, na verdade, nós somos seres formados por fungos, bactérias, parasitas e vírus. Porque eles são 100 vezes, mais de 100 mil vezes maiores e presentes. E tudo aquilo que é processado aqui, a gente tem um nervo que passa pelo sistema nervoso central, que manda informação direto para o cérebro. E que vai alimentar aquela parte vermelha, a parte do ser, que é ativa ou não a ameaça ou a recompensa, o tico ou o teco. E ao longo da nossa vida, essas bactérias, elas podem causar um má funcionamento de envios de informação neurológicas que irão produzir as doenças tipo Alzheimer, Parkinson, etc.
que hoje já está comprovado que grande parte dessas doenças podem ser prevenidas se você se alimentar, fizer exercícios, dormir bem e desintoxicar o cérebro nas suas rotinas de vida. Ok? Bom, amigos, Solange, receba do nosso time aqui da época uma pequena lembrança dessa visita, desse bate-papo, dessa conversa tão gostosa, que eu tenho certeza que duraria muito mais tempo, teríamos muito ainda a explorar dessa nossa conversa. Vocês concordam? Sim! Isso aqui, nossa equipe da época, para que fique marcado para você o nosso agradecimento, o nosso carinho, o nosso respeito e principalmente o agradecimento por tudo isso que você está irradiando para nós. Não tenha dúvida de que hoje foi plantada pelo seu trabalho, pela sua apresentação, uma semente que há certamente de se replicar, de multiplicar, e agradecemos a você por isso.